Livro de Marcos, capítulo de número 10, capítulo 10, versículo 17 do Evangelho de Marcos. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Ainda falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tu tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e toma a cruz, a tua cruz, e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus tornou a falar dizendo: Filho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Então quem pode se salvar? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Pedro começou a dizer: Nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade eu vos digo que ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos e irmãs, mães e filhos, campos, alguns com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Diga glória a Deus. Eu quero trazer por parte, para você compreender essa célebre frase, que o impossível para o homem é possível para Deus, porque ela está contextualizada tanto do início do jovem rico até o momento em que ele fala dos primeiros e os últimos, e algumas coisas vão ser reveladas para você nessa noite. Primeiro eu gostaria que você quebrasse alguns paradigmas, e o primeiro deles é o paradigma de achar que servir a Deus, Ele gosta que você seja pobre. As pessoas pegam esse versículo, o versículo de número 21, Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Vai, te falta alguma coisa, falta uma coisa, vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, e depois tu vem e me segue. Irmãos, quantos anos eu pelo menos ouvi pessoas pregando que Deus quer que a gente seja pobre, que ser pobre você está perto de Deus, que a riqueza afasta a pessoa de Deus, e usam esse texto, este versículo, para justificar o fato de que Deus prefere que a gente seja pobre. Bote amor no que eu vou falar, irmão. Pobreza é do diabo, não o pobre. O pobre é uma vítima socialmente, é uma vítima da sociedade, do meio em que vive, do contexto. Mas a Bíblia diz que Deus pega a pessoa do monturo, do lixeiro, do nada, e o coloca a sentar com os príncipes. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que nos tornássemos ricos. Então o estado de pobreza, ele é muito ruim, muito ruim. Ele compromete casamento, ele compromete saúde, ele compromete longevidade, ele compromete família, filhos, ele compromete um monte de coisa na nossa vida, o estado de pobreza. Eu quero dizer para você,
Mesmo você que esteja vivendo um momento difícil da sua vida, talvez tão difícil que eu nem consiga dizer aqui, esse é um momento transitório na sua vida. Não é o que Deus quer para você, irmão. Não é projeto de Deus. Mas pastor, Jesus amou o menino, amou o homem, aliás, e mandou ele vender todos os seus bens. Irmãos, seja inteligente. Diga para o seu vizinho, pelo menos seja inteligente. Não é porque ele falou com um homem que todo mundo tem que ser igual. Porque eu vou te provar aqui rapidinho. Esse convite foi um convite para o apostolado. Quem abraça o ministério integral e o apostolado tem que estar desprendido de tudo que é material. Eu falei desprendido, não desprovido. Não confunda desprendido com desprovido. Quando eu entrei no ministério, eu tinha casa, terreno e carro. E eu dei tudo numa igreja que tinha 5 pessoas. 5 quando eu assumi. Eu dei tudo, eu vendi casa, vendi carro, vendi o terreno, vendi tudo. Para comprar caixa, eu botei tudo lá. Isso é ser desprendido. Uma altura do meu ministério, Deus mandou eu pegar o meu carro e dar para um pastor que estava fazendo um seminário na igreja. Alguém lembra disso? Alguém desse tempo? Não? Levanta a mão aí, alguém não? Tem pelo menos 4 mãos levantadas aí. E não era um carrinho qualquer, era o primeiro carro que eu tinha comprado com teto solar e banco elétrico. Pelo amor de Deus. Quando eu pensei que eu ia andar com o carro, o Espírito Santo falou, dá para ele. Eu digo, o quê? Satanás. Isso é coisa do inimigo. E eu dei o carro para o homem. Foi embora o meu carro. Não era mais meu. Eu dei, não é mais meu. Isso é ser desprendido, não desprovido. O que o Senhor Jesus queria é que ele fosse desprendido. Você vai entender alguma coisa quando eu começar o texto. Só estou usando aqui alguns paradigmas para quebrar com vocês. Estão aí, não? Então, quando ele pediu isso para um homem, não era porque ele queria que os seus seguidores fossem pobres e dessem tudo. Não, Jesus nunca falou que você tem que dar tudo. Esse ele estava chamando para ser apóstolo. E Pedro, como você leu comigo, Senhor, nós deixamos tudo, nós entregamos tudo e te seguimos. Pedro falou isso, porque o apóstolo ele entregava tudo e seguia. Então esse é um chamado ao ministério integral para ser desprendido, não desprovido. Porque irmãos, Deus é um Deus de riqueza na nossa vida. Os que creem podem dar um glória a Deus aí, irmão. Os que não creem têm pena de você. A pobreza que inventou não foi Deus. Quando ele criou o homem, botou no melhor jardim do universo, jardim do Éden, plantou tudo que tinha de melhor, fez crescer. O homem não tinha falta de nada. Que Deus é um Deus de riqueza. Alguém está aí, não? E para você tomar essa consciência, José de Arimateia era discípulo de Jesus. O senador José de Arimateia era discípulo de Jesus. Nicodemos se tornou discípulo de Jesus. Nicodemos era discípulo de Jesus, depois se tornou, não? Nicodemos era rico, muito rico. O óleo que embalsamou Jesus, foi ele que deu. Era uma fortuna. Foi a oferta dele para o embalsamento do corpo. E José de Arimateia, o senador, será que senador é pobre, irmão? Nem naquela época, hoje não era, naquela também não era não, era um alto escalão. Alguém está aí, não? Todos os dois eram discípulos de Jesus. E ele não mandou eles venderem tudo. Eu podia mencionar outros nomes, mas aí eu tinha que pegar versículo, mostrar para você na Bíblia. Mas mesmo de Jesus, as mulheres do procurador, mulher de governador que servia a Jesus, ele não mandou ninguém vender tudo, nem dar tudo. Então o estado de entregar tudo é exclusivamente ao ministério. Quando você é chamado para a integralidade, você tem que ser desprendido, não desprovido, porque você representa um Deus poderoso. Você é embaixador, eu sou embaixador, você é embaixador. E embaixador representa o seu país. Será que o céu é pobre, irmão? Será que vai ter favela na Nova Jerusalém, não? Diga aí você. Coloque amor nas minhas palavras
Eu estou falando com sinceridade. Esse paradigma tem que ser quebrado. Que José de Arimateia não deu tudo, e não foi pedido tudo, e nem também de Nicodemos não foi pedido nada deles, tudo, nada. Eles entregavam as ofertas e os dízimos como vocês fazem aqui. Alguém está aí, não? Então digo para o irmão, saiu esse peso dos seus ombros, começa a ficar rico agora. Fala aí, fala aí, fala aí. Fala aí, fala aí, fala para o da direita ali, irmão. Saiu esse peso dos seus ombros, estou liberando a riqueza sobre a sua vida. Estou liberando a riqueza sobre a sua vida. Saia essa cultura miserável da sua vida e entre uma cultura de reino, de riqueza, de provisão e de grandeza de Deus na sua vida. Com certeza isso depende de pessoa para pessoa, de vontade para vontade, de querer para querer. Mas eu tenho que falar isso, irmão, porque tem crente que diz, não, assim tá bom. Bom, se tá bom, tá bom. Ninguém é obrigado a ficar rico. Irmão, você não é obrigado, fala para o irmão, você não é obrigado a ficar rico. Não, fala aí, você não é obrigado a ficar rico. Você pode continuar com a sua havaiana, não tem problema. Ela não deforma, não solta tiro e não tem cheiro. Tá aí não? Princípio, só estou dando aqui princípio, quebrando o paradigma. Eu sei que isso envolve muito mais do que uma oração, mas você não pode carregar o estigma de achar que Deus quer que você venda tudo e dê tudo. Isso tem critério. Outra coisa que eu queria que você aprendesse e quebrasse o paradigma, está aqui no versículo de número 29 e 30. Respondendo Jesus disse, em verdade vos digo, que ninguém que há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, é 1000%, irmão, faz a conta aí, que não receba 100 vezes mais, já nesta vida, nesse tempo. Diga para o irmão, irmão, se você não consegue traduzir, eu traduzo, é agora. Fala para o irmão, é agora. Em casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos, campos, com perseguições, alguns, e no século futuro a vida eterna. Lá em Mateus 19, que é o mesmo que está aqui, não precisa abrir, os discípulos fizeram a mesma pergunta e Jesus acrescentou uma resposta que não está em Marcos, que eles disseram, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que vai ser da gente? E Jesus disse, vocês que deixaram tudo e me seguiram, quando eu vier no meu reino, quando se manifestar o meu governo, vocês vão se sentar em 12 tronos e vão julgar as 12 tribos de Israel. Irmão, tudo que nasceu, desde que Israel é Israel, lá de Jacó, lá no Egito, até hoje, tudo que nasceu vai ser julgado pelos 12 apóstolos. Vão ser julgados as recompensas e as condenações. A Bíblia está falando. Por quê? Porque eles deram, porque eles deixaram. O dar e deixar, eu só quero que você entenda esse paradigma aqui, é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Jesus está falando aqui, irmão. Se você não acredita em mim, pelo menos acredita nele. Não sei se você não acredita nele, então não sei em que você acredita. Ele disse tudo que o homem der e deixar. Quem deixar pai, mãe, casa. Ele estava falando aqui de um contexto de reino, que eu já vou entrar no assunto, isso aqui é a introdução. Ele estava falando num contexto de reino, mas ele estava dizendo, tudo que você der ou deixar, por amor de mim, disse ele, do Evangelho, você vai receber nessa vida. Então quando você oferta, a lei da semeadura que Jesus está dizendo, você vai receber de novo 100 vezes mais. Você que tem conflito com parentes, com amigos, você se converteu, os amigos se abandonaram, Deus tem 100 mais amigos aqui nesse ambiente para você, verdadeiros amigos, que querem o seu melhor, não é amigo só do copo. Alguém está aí, irmão? Então, se você entregou, irmão, eu dei quando eu comecei o ministério, mas eu não estou na rua não, fica tranquilo, comprei uma barraca com 2 camas, não acreditou, graças a Deus.
Alguém está aí? Não, eu dei carro, mas não estou de pé. Porque o Senhor cumpre sua palavra. Tudo que você der e deixar, você vai colher, meu irmão. Está aqui, está na sua Bíblia. Se você não crê em mim, pelo menos crê nele. Ele disse: você vai receber nesta vida. É agora. A lei da semeadura funciona para agora também. Por que eu estou tratando disso? Para quebrar paradigma. Eu quero que você quebre paradigma. Quem está aí? Quem está aí, irmão? Agora o assunto que o jovem rico está tratando é de salvação, é de eternidade. E eu gostaria que você compreendesse isso, porque você ouve muito aí que igreja evangélica é lugar de gente quebrada, falida, arrebentada, suada, estragada. Isso é mentira, irmão. Embora tenha as igrejas que só preguem sobre esses valores, mas esse homem aqui, que procurou Jesus, ele era rico. E quando a Bíblia fala de rico, não é hoje rico, porque hoje o pessoal acha que é rico quem tem uma casa, um carro, um telefone, celular de última geração, e o filho estuda no colégio particular. É o conceito de rico hoje. Não, aqui não tinha classe média. Aqui eu era pobre, de maré, ou era rico que nem o Nelson Rubens, rico. Alguém está aí, não? Então o cara era rico. Ele não veio procurar Jesus porque estava doente. Ele não veio procurar Jesus porque tinha um problema no casamento. Ele não veio procurar Jesus porque ele estava com um conflito na alma. Ele não veio procurar Jesus porque ele estava com alguma pendência. Ele não veio procurar Jesus porque ele precisava de um milagre. Ele disse: eu quero a eternidade para a minha vida. Cara, nós temos que admirar. Não é por acaso que Jesus amou esse cara diferente dos outros. Muita gente se aproximava de Jesus, muita gente procurava Jesus, mas esse cara procurou Jesus para salvação. Embora ele veio com um discurso legalista, e Jesus matou ele no ninho. Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: olha, bom não tem ninguém, filho, já está começando errado, bom só Deus. Jesus era Deus? Por que ele disse que ele não era bom então? Eu não sou bom, ele disse, bom é Deus. Ele cortou o cara pela raiz, porque o cara não sabia com quem estava falando. Porque se o cara soubesse com quem estava falando, ele disse: mas o Senhor é Deus. Mas ele não sabia. Bom é só Deus, eu não sou bom, bom é Deus. Mas ele era Deus, pô. Se ele disse que Deus era bom e ele era Deus, por que ele não era bom? Alguém sabe responder aí, não? Ele estava cortando o mal pela raiz, mostrando para o cara que ele não sabia com quem estava falando. Como é que ele queria uma resposta se eu não sabia nem quem era a pessoa? Irmão, tem muito crente que procura Deus e não tem resposta porque não sabe com quem está falando. Não, você entendeu? Tem muita gente que ora e não vê resposta porque ele ainda não entendeu com quem que ele está se relacionando. Ele tem que quebrar essa religião da vida das pessoas, querido. Quem está aí? 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 Mas Jesus, ele fez uma pergunta religiosa, esperando uma resposta religiosa, achando que Jesus iria aprovar o seu comportamento, porque ele era rico. Por que a pergunta dele era religiosa? Porque a cultura judaica deste tempo, até os discípulos, você vai descobrir, vou mostrar para você, eles acreditavam que a salvação podia ser comprada com obras. Já viu isso alguma vez na vida, não? Alguém comprar a salvação, assim, um terreninho no céu, coisa parecida? Vem daqui, ó. O judeu contemporâneo de Jesus, a religião judaica, os fariseus, saduceus, eles acreditavam que a salvação podia ser comprada com obras. Quando eu ajudava, eu fazia caridade, eu ajudava pobre, eu ajudava necessitado, eu ajudava as pessoas carentes, eu dava a cesta básica, então eu estava adquirindo a salvação. Isso era real. Quem está aí, irmão? Presta atenção. E é por isso que ele veio, ele era rico, e ele fazia muita doação, dava muita esmola, ajudava muito pobre, fazia muito caridade. Ele disse: eu vou perguntar o que eu devo fazer. E ele, sendo um mestre da religião da época, vai dizer: não, você tem que ajudar o pobre. Eu faço tudo isso. Mas Jesus
além de matar ele no ninho sobre Deus, que ele não sabia com quem estava falando, matou ele no ninho com a resposta, porque ele pensou que o dinheiro dele podia comprar a salvação. Jesus jogou na cara dele que ele estava fazendo bobagem. Presta atenção: cumpre os mandamentos, não matarás, não roubarás, não adulterarás, honra teu pai, honra tua mãe. Disse: eu faço tudo isso. E era verdade, o cara era bom. Meu irmão, o cara era bom. É melhor do que a montoeira de crente que tem hoje. Jesus o amou. O cara era bom. Só que ele achava que a salvação dele era resultado do dinheiro dele, da capacidade dele, do esforço dele, do que ele é. E aqui nós vamos tratar de salvação e depois nós vamos tratar de reino, que são duas coisas distintas que o crente faz confusão. E a Bíblia diz que Jesus disse: faz tudo isso, faz. Então te falta só uma coisa. É com dinheiro que tu compra a salvação? Então vende tudo e dá aos pobres. O cara o quê? Vende tudo. Porque todo o teu dinheiro não consegue comprar a salvação. Você acha que você vai comprar a salvação com um troco que você dá de esmola para os necessitados? Você acha que você vai comprar a salvação com troco? Jesus mostrou para ele que o que ele fazia era resto. E você não compra a salvação com resto. Você não compra a salvação com esmola. Porque é impossível comprar a salvação. Aí você entende onde nós vamos chegar do impossível. Alguém está aí, não? Vende tudo, entrega e vem e me segue. Chamou para o apostolado. Ele saiu triste porque ele era muito rico. Ele pensou que as esmolas e a caridade dele ia comprar a salvação. Nem nessa época, muito menos hoje. Sabe o que Jesus estava falando? Nossas obras não podem nos salvar, nenhuma delas. Quando Jesus falou, ele foi embora triste. Todo mundo ouviu a conversa deles, os discípulos ouviram. E Jesus disse: como é difícil para um rico entrar no reino de Deus. Aí não era mais salvação, era reino. Como é difícil para eles, porque eles são apegados ao material. Jesus deixou claro isso, que a riqueza é um concorrente de Deus. Por isso que ela tem os seus riscos, e nós temos que saber lidar quando o dinheiro chega na mão da gente. Tem muita gente que, se vier a riqueza, compromete a eternidade. Já foi pregado isso aqui, mais de uma vez. A Bíblia diz que Jesus disse: é muito difícil um rico entrar no reino. Os discípulos não entenderam. E eles falaram assim: pô, se para eles que têm dinheiro para comprar a salvação, porque os discípulos acreditavam nisso ainda, eles não tinham entendido nada. Se para eles que têm dinheiro para comprar a salvação, eles não conseguem, o que ficou para aqueles que são pobres e não têm dinheiro para comprar? Aí você entende a frase dos discípulos. Lê comigo, está aberta a Bíblia? Aqui, ó, versículo 26. O 25 de contexto: é mais fácil um camelo passar no fundo do agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eles se admiravam ainda, mas dizendo entre si, eles ficavam admirados: então quem pode se salvar? Se o rico, que pode fazer caridade, que pode fazer esmola, que pode ajudar pessoas, que pode dar bolsa isso, que pode dar cesta para aquilo, ele não vai se salvar? Então quem pode se salvar? Se quem pode fazer caridade não é salvo. O que sobrou para o pobre? Aonde Jesus afirma: o impossível para o dinheiro humano, para as capacidades humanas, para os recursos humanos, o impossível para o homem é possível para Deus. A sua salvação é de graça, para que ninguém se glorie diante dele, diz o apóstolo Paulo. Ninguém é salvo porque é rico, e ninguém deixa de ser salvo porque é pobre. Para Deus não tem pobre, não tem rico. Para Deus tem quem crê, quem
quem aceita, quem recebe, quem reconhece a misericórdia e a obra da cruz e a salvação. Por isso que está lá registrado aquele ladrão infeliz que a sociedade queria ver morto, queria ver extirpado da sociedade, e ele diz: Senhor, lembra-te de mim. E ele diz: hoje você vai com o paraíso. Ele foi salvo na cruz para mostrar que é a obra de Jesus e não os feitos do homem. Todos somos salvos pela graça. O que era impossível para o homem é possível para Deus. Estão entendendo, irmão? Os discípulos não entenderam. Eles disseram: mas quem pode ser salvo então? Se quem pode ajudar a fazer esmola? Meu irmão, Jesus acabou com esse negócio de caridade. Ô pastor, o senhor está dizendo que a gente não deve ajudar os pobres? Irmão, nós ajudamos. Nós damos cesta básica todo mês, para muitos lugares e para muitas pessoas. Eu ajudo pessoas, muitos irmãos ajudam pessoas. Nós não estamos fazendo aqui uma apologia contra ajudar pessoas. Por favor, seja inteligente. Agora, isso não tem nada a ver com a tua salvação. Se você faz isso pensando que vai ganhar um crédito diante de Deus para a salvação, está perdendo tempo. Alguém está aí, irmão? Isso te traz bênção material. Agora, quem der ou deixar por amor de mim e por amor do Evangelho receberá nessa vida. Toda ajuda que você dá a uma pessoa carente tem uma promessa de provisão para a sua vida. Mas é agora, é semente, é plantar e colher. Se ajuda o pobre, se ajuda o necessitado, você está fazendo uma semeadura que vai trazer uma colheita para a sua vida. Estamos entendidos ou não? Quem está aí? Mas ele disse sobre reino, porque a salvação é de graça, pela fé, e não de obras, para que ninguém se glorie. Mas o reino é de obras. O reino é de compromisso. O reino é de envolvimento. E as pessoas confundem salvação e reino. O reino, meu querido, é o milênio e a nova terra. O céu não é o seu destino. Eu sei que você cantava dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu vou morar, não vai mais não, no lindo céu. Você não vai morar no céu. Desculpa aí eu acabar com o teu céu, mas não vai morar no céu. A Bíblia não fala de céu para morar. Céu é um lugar de transição. Céu é uma sala de espera. Céu é um lugar onde você vai, onde aqueles que já partiram estão aguardando o momento da implantação do governo milenar do Senhor Jesus, e depois de 1000 anos, a restauração e a implantação de uma nova terra, aonde o mar já não existe. Aproveita para tomar banho nesse verão. É bíblico o que eu estou falando. Irmão, no milênio, Jesus vai governar junto com os salvos, junto com a Nova Jerusalém, todo o planeta Terra. Cada vez que eu olho o jornal, eu fico indignado de ver a injustiça, a desonestidade, o desrespeito, as mentiras, as falcatruas. Isso é uma epidemia. O mundo está caindo pelas beiradas, o mundo está apodrecido, está pior que nos dias de Noé, irmãos. Está pior. Mas cada vez que eu vejo as notícias, o meu coração bate forte. Digo: vem Jesus, porque Ele está chegando. Ele está vindo, o seu tempo está chegando. Ele vai implantar o governo no planeta, e esse mundo vai ver justiça, ordem, equidade, equilíbrio no milênio. É depois da grande tribulação, se você não sabia. Ele vai governar, e todos os salvos, pela graça, que trabalharam, deixaram e se envolveram com o corpo, vão receber recompensas e posições. Irmão, abre Mateus lá,
Senão você não vai acreditar no que eu estou falando. Mateus 19. Quem encontrou Mateus 19, versículo 27? Capítulo 19, versículo 27. Encontraram? Então Pedro respondendo disse: nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos receber? Olha a pergunta. Lá no começo eles não pediram nada, mas quando eles souberam que tinha coisa para receber, disse: olha, então nós estamos na fila. Que lá no começo, quando Jesus disse: larga o barco, larga a rede, eu vou te transformar em pescador de homem, ele largou tudo e seguiu Jesus. Agora quando Jesus falou de quem der e deixar vai receber, disse: opa, então eu estou na fila, o que eu vou receber? Porque, irmão, tem muito crente que não sabe disso. Muitos de vocês não sabem disso, que todo o teu investimento, todo o teu trabalho, todo o teu comportamento com o corpo vai resultar em receber. Isso é para todos, não é para os apóstolos. Eles, por serem pioneiros, eles por serem contemporâneos de Jesus, eles por serem judeus, eles por estar andando com Jesus em vida, eles receberam esta palavra. Está aí no versículo de número 28. Jesus disse: eu falo a verdade para vocês, que vocês que estão me seguindo agora, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, isso é o milênio, irmão, e depois a nova terra, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Alguém está aí não? Amém. Lucas aonde? Lucas 19, eu quero que você leia para que você veja o que eu estou falando, seja endossado. Lucas 19, 17. Sobre a parábola dos talentos. Eu não encontrei onde é que está aqui. Vamos ler aqui, o versículo 15. E aconteceu que, voltando depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamasse aquele servo que tinha dado dinheiro para saber que cada um tinha ganhado e negociado. Veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bom servo, porque no mínimo foste fiel, sobre 10. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. Ele disse: bom servo, também foste fiel, sobre 5. Então, o que produziu 10? Fecha aí, olha para mim. Look, please, come on, com o pé, com a orelha, com tudo, olha para mim aqui. A Bíblia está dizendo que quem produziu mais recebeu. Produziu 10, recebeu 10. Quem produziu menos, recebeu. E quem não produziu nada, perdeu tudo. Nós não estamos falando de salvação, irmão. Estamos falando de posição. Talvez você nunca tenha ouvido sobre isso, mas eu quero que você entenda o contexto do impossível para o homem é possível para Deus. Porque ele estava falando de salvação, ele estava falando de reino. Alguém está aí, não? E para fechar com chave de ouro, voltando aqui para Marcos, no capítulo de número 10, no versículo de número 31, diz assim, porque os primeiros serão os últimos, e os últimos, porém muitos primeiros, não é os primeiros, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão, como é que os muitos primeiros vão ser o último? Como é que muito primeiro vai ser o último? Mudaram a placa da chegada? Não, a placa da chegada agora é para lá. Como é que muito primeiro vai ser último? Como é que muito último vai ser primeiro? Está falando do contexto dessa existência e do contexto da próxima existência, desse planeta e do próximo planeta, deste mundo e do próximo mundo. Nesse mundo, talvez eu seja o primeiro. Eu estou liderando, decidindo, orientando. O irmão, a irmã, o irmão, você talvez seja o primeiro aqui. Tenha seu negócio, tem a sua empresa, tem o seu trabalho, tem o seu ministério, tem a sua função, tem a sua vocação. Muitos aqui são primeiros, reinam sobre muitos, governam sobre muitos, mas não estão entesourando no céu, onde a traça e a ferrugem não come e o ladrão não rouba. Alguém está me ouvindo, não? Opa, esses são os primeiros agora. E muitos aqui são os últimos. Irmão, varre aqui, varre ali, varre lá, limpa aqui, limpa lá. Mas no reino estão entesourando, entesourando, entesourando. Quantos estão aprendendo aí, irmão?
Deus é um Deus, Ele é de justiça. Você está tendo a oportunidade de ser o primeiro aqui e o primeiro lá. Agora, se você só for o primeiro aqui, se você não der, não deixar, não se envolver com o reino, você é o primeiro, muitos primeiros. Lá vai ser o último. Não é que não vai reinar, não é que não é salvo. Irmão, nós estamos falando de nova terra, talvez você nunca tenha ouvido sobre isso. Lá tem posição. Céu não é lugar de igualdade, é lugar de recompensa pelo que foi feito aqui. Não esquece aquele céu da Globo, aqueles caras de branco andando no jardim, parece uns abobados numa colônia de louco. Esquece isso, cara. Se aquilo é céu, não vão ficar aqui andando para lá e para cá, parece criminoso no pátio para pegar sol. Isso não é céu não, tira isso da cabeça. É um outro planeta, é um outro mundo, é outro governo. Jesus é o rei. Você canta, fala, parece que não entra na cabeça. Nós estamos falando de recompensa, de eternidade. Para encerrar, diga para o irmão que você seja o primeiro aqui, mas que seja o primeiro lá também. Alguém está aí não? Como é que eu sou o primeiro lá? Trabalhando agora, se envolvendo agora. Compromisso agora. Você agora produz e lá você recebe. Deus não quer todo o seu tempo, irmão. Ele só quer a tua disposição para que Ele te dê toda a direção. Você não precisa ter tempo integral, porque não é porque eu sou o primeiro que eu vou ser primeiro. Se eu cumprir o meu papel, se eu falar a verdade, se eu fizer o que é correto, se eu ensinar o que é certo, e buscar de Deus muita graça, com muito envolvimento, quem sabe eu tenha um terceiro, um quarto lugar para mim lá. Porque tem muitos homens, muitos apóstolos que morreram em arena, que morreram com leão, que morreram cortado ao meio, que sofreram. Meu irmão, a história, ela remonta desde Jesus até agora, são 2000 anos. Tem muito Martinho Lutero na minha frente. Eu não sou nenhum, eu não vivo ilusão, mas não quero ser o último não. Eu estou me esforçando para ficar ali no quinto lugar, um Rubinho Barrichello. Não sou o primeiro, mas estou junto. É um massa. Alguém está aí, não? Alguém pode pensar, pastor, mas se eu for para o céu, for reinar, se eu for o último, já está bom. Não fala bobagem, irmão. Se você não gosta de ser o último aqui, que dura só 80 anos, pensa ser o último no milênio, e pensa ser o último eternamente. Não fala bobagem. Não, se ser último já está bom não, querido, se esforça, seja o melhor, deixa o último para o pessoal de outro lugar, seja o melhor. Você está recebendo uma palavra de verdade, você está recebendo uma revelação de verdade. Amém, meu irmão? Fica de pé no seu lugar.